Gravar animado, hein? Que pediram animação. Isso aí. Bem te vi, bem te vi. Pô, mas só tem programador aqui, como é que a gente vai fazer animação? Olha aí, Olá, mundo! Eu sou o Theo, estou aqui com meus amigos Vic. Fala, galera. Dublin, 23 graus. E o Bruno Crossi. E aí, eu desisti do Audacity e pulei pro Reaper. Aí sim, hein? E esse aqui é o podcast Groselha Dev. Solta o som, DJ! No programa de hoje vamos falar sobre pontos positivos, pontos negativos, pontos de vista, pontos altos e pontos baixos. Você deve estar se perguntando por que eu estou falando tanto de pontos, e eu lhes respondo. É porque hoje o assunto é dots. Meu Deus, cara. Quem pegou, pegou, hein? Então, na verdade a gente vai falar sobre DOD, DOD, que seria o Data Oriented Design. Eu não sei se vocês falam data, falam data, porque eu vejo o pessoal falando aqui os dois, assim, eu não sei bem o que como Aqui a galera fala data. realmente acho que é Deira. Data, né? Eu vejo o pessoal local falando data, né? Pô, diferente. Beleza. Então, esse paradigma de desenvolvimento que está sendo abraçado pela Unity e que hoje é um dos pilares da engine, cujo lema atualmente é Performance by Default. Então, estamos aqui com dois convidados especialíssimos. O primeiro, o filho esperto, menino Cleverson. Fala, galera. Tranquilo? Eita, menino Cleverson, saudade. E o outro que não é alemão, mas é germano. Puta que pariu. Então, eu tô aqui para falar de orientação a objetos, orientação a dados, comunismo, pederastia e o que mais aparecer aqui. Caralho, antes do programa era pra mais 14, agora é pra mais 21, né? Porque mandando sempre aquele abraço pra Polícia Federal. O programa tá ficando pra mais 60, isso sim. Galerinha da NSA que tá ouvindo a gente, queria mandar aquele beijo na alma. Eu queria pedir para vocês, Cleverson e Germano, que vocês dessem introdução aí sobre a vida de vocês, como é que vocês chegaram na carreira, o que vocês têm feito. Cara, carreira eu não sei, porque eu não tenho nenhuma agora. Mas eu trabalho com jogos há 4 anos, né? Conheci toda essa galerinha bonita e nem tanto na Black River, estúdio de Manaus. Foi lá que eu comecei a trabalhar com jogos, especificamente. Eu entrei logo, tive a oportunidade de entrar e começar a trabalhar diretamente com VR, né? Na época a gente estava fazendo o Fight Monster, né? Mobile, só que a gente separou 6 pessoas, acho que foi quase 6 pessoas, não lembro bem, para fazer um port do jogo, né? Inicialmente um port do jogo, depois a gente abandonou a ideia para VR. Foi bem legal na época, deu para aprender bastante coisa, tirando que eu tinha que interagir com o Rafael, né? O Pança. Essa parte era difícil mesmo. Aí 6 meses depois, o nosso amigo Fujão desse programa, o Lira, resolveu criar um time de Cortec, onde comecei a trabalhar por lá e conheci o Teófilo, né? Eu não sei se isso foi um ponto positivo ou negativo, né? A gente vai descobrir com o passado. Positivo, extremamente positivo. E fiquei lá até eu sair da Black River lá por pelo menos 3 anos cuidando de gráficos, ver se o celular tava esquentando, se o jogo não tava crashando. Acho que basicamente isso que eu tenho feito, que eu fiz por lá. Quer dizer que o seu trabalho era basicamente controlar a temperatura do celular. Isso é uma geladeira. Cara, porque assim, você tem que fazer carinho, né? Às vezes o celular não quer funcionar muito bem, né? Às vezes algumas pessoas fazem o que não deveriam, né? Quando estão pegando o jogo, né, Bruno? E, pô? Por falar em algumas pessoas, sempre bom lembrar que vai ter um episódio sobre Black River, hein? Polêmico. Cara, eu lembro que tinha uma época que quando a galera chegou e esse time de Cortec começou, literalmente colocavam os celulares na geladeira, né, velho? Era o Note 4, porque ele esquentava muito. Ele esquentava muito rápido, e aí como a gente tava testando VR,
A gente colocava na geladeira pra uns 5 minutinhos para ele esfriar, para depois voltar a usar. No meu trabalho atual, a gente inclina o ventilador assim, apontando para cima e bota os celulares em cima. E aí, Germano? Então, cara, o que vocês precisam saber sobre mim é que eu sou formado em biologia, aprontei altas e boas por aí e acabei caindo lá na Samsung. Na época não tinha um estúdio de jogos. Ajudei junto com George, Tadman, Mazini, Gil e mais uma turma do barulho a fazer o primeiro jogo lá do Instituto, que acabou permitindo a criação aí do famigerado Black River, que a gente pode contar uma história outro dia, que vocês estão comentando aí. Isso é legal, trazer um monte de gente aí dos primórdios pra falar como é que foi. O Brunão vai adorar editar aí umas 30 tracks. Que delícia. E eu tô trabalhando com jogos desde 2013. E eu trabalho com desenvolvimento de aplicativo de software, enfim, desde 2009. Então são 10 anos aí fazendo muito programa para alegrar a galera. É isso aí. O negócio é fazer programa para alegrar a galera. Programador biólogo escreve código de DNA, é? Caralho. Faz mais programação genética, né? Os algoritmos genéticos. Algoritmo genético aí. E você trabalha onde agora, ô Germano? Agora eu tô na Bravo Company, aqui em Londres. É uma startup que tá fazendo um primeiro jogo dela, que é um daqueles jogos de batalha 5 contra 5. Ainda bem que não é 5 contra 1, né, cara? Ô, Germano, curiosidade. Vocês tomam chá com leite aí? Rapaz, eu não sou muito chegado nessas paradas de chá, não. Então, eu não sei. Para com isso, Germano. Tu passou o tempo todo só tomando chá de fita, agora é chegado em chá. O que, pô? É tipo chá de ayahuasca? Não, a galera aqui, cara, assim, o que menos tem lá na empresa é gente de Londres, né? De inglês, enfim. Então. Tá curtindo aí a cultura? Sim, cara, todo mundo é estrangeiro praticamente aqui na empresa. Então é bem legal, todo mundo bem aberto. Bem massa. Beleza, eu fiquei um pouco decepcionado com as histórias, porque eu achava que ia ter uma história assim, tipo, de atravessar o rio cheio de piranha pra estudar. Ia perguntar se eu gosto mais de batata e eu de estudar. Antes da gente ir para o assunto principal, como foi a semana de vocês? Não, a semana foi boa, projetinho andando, massa. Lançamos aí um update da versão junto com o lançamento do filme do Toy Story 4. Então, joguem. Disney Coloring World, cara. E tu, Bruno? A semana lá no trabalho foi boa, normal, né? Fez bastante coisa. Ontem a gente eu vi e a galera fazer uma trilha na montanha que foi massa pra caramba. Depois a gente bota umas fotos aí. E o Cleves, Germano, fizeram alguma coisa aí essa semana? Eu só tô estudando recentemente, não tenho tempo pra nada. O que tu anda estudando aí, Clevinho? Nesse exato momento, tentando entender como fazer downsample de textura. É isso, minha semana. Cara, eu tô pintando aqui umas miniaturas, minha mesa tá toda bagunçada, é tinta, é miniatura, é pincel, e é isso. Nossa, o Germano postou as miniaturinhas que ele tá pintando, tá ficando muito foda, cara. A gente vai botar o link aí do tweet que ele botou essa semana, tá muito foda mesmo. Cara, eu tô curtindo muito, cara, e a evolução do Germano também tá massa. Valeu aí. Você tá vendo o tutorial, essas paradas? Como você tá fazendo? Cara, eu tinha assistido um tanto de vídeos aqui, eu tô botando em prática as técnicas e vendo o que cola, o que não cola, quais são as minhas dificuldades. Porque, na verdade, assim, o objetivo nem era pintar miniatura. Eu comecei pintando miniatura para entender questões de arte, de tipo luz, sombra, as técnicas de iluminação, entendeu? Foi para isso que eu comecei a pintar miniatura.
E para entender isso, eu tinha que pintar para ver como é que era o negócio. Então, eu tenho seguido bastante tutorial, misturado bastante coisa, visto e testado, né? Por isso que tem aqui umas miniaturas que era para ser tudo igual, pintado igual, mas tipo, tá tudo diferente porque eu tô aplicando uma técnica diferente da outra, testando tinta, testando cor, combinação, até para entender mesmo. Pode crer. Legal. Minha semana foi normal, semana de trabalho, só coisa diferente foi que eu fui ver um jogo de beisebol, confraternização de verão da empresa. Eles levaram a gente para assistir um jogo de beisebol da segunda divisão. É uma experiência peculiar, eu diria. Porra, se os jogos de beisebol da primeira divisão devem ser chato, cara, imagina os da segunda. Então, pois é. Você resumiu bem aí. Estádio lotado, cheio de gente idosa, foi legal. Cara, e quando é que eles vão levar vocês pra assistir show, as coisas de rock aí, cara? Rock? Não sei, acho que não. Acho que não levou, não. Vocês catar uns dentes aí, caído e tal, vender no eBay depois. Milionário, hein? Eu, hein? Eu não sei. Tem alguma referência a alguma coisa isso aí? Cara, esse rock é essa parada aí, né? É que nem boxe, só que com taco, né? E tal, no gelo. Cara, eu tava entendendo rock, tipo, música. É o caralho. Agora tudo fez sentido. Pois é porque não tá na temporada, né? Tá na temporada, ou tá já nas finais dos playoffs, que é bem caro. É tipo morango, cara. Tem temporada que sai, tem temporada que não. Ai, só tem comediante. Mas show de rock, assim, semana que vem eu vou no Paul McCartney. Olha aí. Vamos lá no assunto principal, né? Que o bebê tá chorando. Vamos. Partiu. Toca a vinheta aí. E aí, pessoal, esse episódio ele é um pouco técnico demais, então fica aqui esse disclaimer. Se você tiver curiosidade, assiste aí, porque nós somos pessoas legais e divertidas. E eu prometo que nos próximos episódios a gente vai tentar fazer coisas menos relacionadas à engenharia. Vamos ver se a gente fala com o pessoal de arte, para dar uma variada. Assunto principal. Então, pessoal, vamos falar aqui sobre esse negócio aí de fazer programar os nossos jogos orientados a dados ou orientados a objetos. Qual a diferença? Eu pergunto ao Germano. Vai lá, Germano. Cara, essa daí eu vou levantar pro Clevinho cortar. Porque pensa numa pessoa que está evangelizando orientação a data aí, né, a dados, desde 1900 e Bumba Meu Boi, né, desde antes da gente anunciar aí que ia fazer esse stack de data oriented. Então, o Clevinho tem bastante história aí, tem todo aquele templo que ele construiu lá pro Mike Acton e tal. Mas quem tem a foto com o Mike Acton não é ele, né, cara? Cara, o negócio é mais pessoal. Mas enfim, o Clevinho acompanha há mais tempo que eu essa parte de orientação a dados aí, então vou levantar para ele cortar aí. Inclusive, eu lembrei agora, né, que o Dots, né, da Unity, no site deles alguém lá da empresa postou que tinha muita gente procurando por dogs. Muita gente procurando lá na documentação da Unity por dogs lá, vários cachorros. Eu não consigo não. Que isso, pô. Deve aparecer muita gente procurando emprego também, né? Vai parar na página do Jobs. Não, Jobs é outro sistema. Tá dentro. Caralho, agora eu vou começar a falar mais perdido que o cara procurando cachorro no manual da Unity. Eu acho até que vale a pena a gente falar que assim, a gente
ela é escrita em C++, mas ela usa o Mono, certo? Como base, como plataforma de base dele, né? E o que é o Mono? Mas assim, a questão é o seguinte, a Unity, ela é feita sobre duas camadas, né? Você tem a camada mais da engine mesmo, que é o tudo em C++, e você tem a camada que está exposta para o programador, né, para quem usa a Unity, né, que é em C#. E o que acontece? C# ela é uma linguagem orientada a objetos que ela usa um sistema de garbage collector, né? Ela é basicamente desenvolvida pela Microsoft, né? Mas a Microsoft ela dá basicamente somente ela é tipo como se ela tivesse uma ISO parecida com o C++. Ela basicamente define como que a linguagem tem que se comportar. Exato, como a linguagem tem que se comportar, quais são os parâmetros, quais são as funções, e o Mono, na verdade, ele é uma implementação desse sistema. Então, o Mono... como se fosse a Cronos lá, para o OpenGL, Vulkan, essas coisas. Exato. O Mono, ele é a implementação desse sistema que seria do .NET. Ele implementa um sistema que consegue ler o assembly gerado, né, pelo sistema da Microsoft lá. Eles também têm o compilador deles. E você consegue executar e compilar programas escritos em C#. Ele provê todo o sistema de garbage collector, etc. Então, um dos motivos pelo que eu entendo, a Unity adotou o Mono porque ele é uma plataforma, ele é open source, então se eles precisarem fazer modificações, customização, é muito mais simples para a Unity interagir com o Mono do que tentar interagir diretamente com a Microsoft. Só que eu acho que isso deve mudar porque a própria Microsoft também já criou um outro compilador que é o Roslyn, e ele é aberto, e eu já vi algumas pessoas no Twitter da própria Unity trabalhando em cima do compilador da Microsoft. Então, o que acontece? No caso da Unity, você já acaba gerando um problema, né? Porque como você tem essas duas camadas, você acaba tendo, entre aspas, duas cópias de todos os objetos da Unity. Então, você acaba tendo a cópia do objeto C++, e você tem uma cópia, um layer, pelo menos, no C#, que é o que você vai interagir lá no sistema. E basicamente é assim que a Unity ela é desenvolvida, né? E isso traz diversos problemas, incluindo algumas questões de problemas de performance, né? Justamente por conta dessa integração, desse sistema que acaba comprometendo algumas coisas que você pode fazer. Mas tem muita coisa boa, na verdade, do fato dela ser assim, né? Porque você acaba programando em C#, o que é uma linguagem muito mais, assim, apetitosa para o público em geral do que um C++. O fato da Unity usar C#, e quando ela começou, também suportava o Unity Script e o Boo, eram linguagens muito mais apetitosas, assim. Então isso acho que ajudou bastante a fazer ela crescer no mercado. Fazia sentido para ela ser desse jeito. O problema é que hoje em dia ela tá crescendo tanto que ela quer atingir um nível de qualidade de outras engines tipo Unreal, né? Que eu acho que quando você olha, acho que usando o Unreal como exemplo, né, é que o que acontece? A Unity, ela sempre foi a engine amigável, né? Ela é uma porta de entrada muito fácil se você já tiver algum conhecimento de programação, né? Porque basicamente você depende do C#, você não tem nenhum editor visual de script por padrão da Unity, apesar que ela tem uma asset store e que você tem várias coisas de modelos, mesmo código que você pode comprar e colocar dentro do seu jogo, mas ela é uma porta de entrada muito fácil, mas ao mesmo tempo, toda vez que, olhando assim de um ponto de vista assim, mais desenvolvedor, um jogo AAA ou agora que tem esse monte AA, né, que tem surgido no mercado, se eles estão pensando em performance, se o jogo realmente necessita de performance, no geral, a primeira escolha vai ser Unreal,
por conta do C++ e tudo mais. Então, assim, por um lado, o fato dela ser em C Sharp, ser fácil para programador, ela acabou permitindo que a Unity abraçasse um mercado muito grande. Ela abraçou muito o mercado mobile, né? Mas, por outro lado, acabou criando esse estigma, né? Que não é uma engine que escala muito bem, que você tem diversos problemas de performance, que você não consegue criar um jogo grande dentro da engine, né? E quando eu tô falando de jogo grande, tô pensando mais no jogo tipo AAA, assim, mais... Isso acaba atrapalhando muito. Um outro fato também que meio que atrapalha é porque a engine ela é completamente fechada. Então você não tem como modificar a engine. É coisa que, por exemplo, pelo menos as pessoas que usam Unreal, estúdios grandes, né? Eles modificam bastante o core da Unreal justamente para poder desenvolver o jogo que eles querem. No caso, a Unity não. Pelo que eu ouço falar, assim, basicamente ninguém usa a Unreal a normal que vem, né? O pessoal, quase todo mundo modifica o código para fazer alguma coisa. So, yes, I'm Mike Acton. I'm Engine Director at Insomniac Games. Essa semana aqui, eu tava vendo no Twitter, ou foi semana passada, bem, aquilo que o Marcelinho falava, que muita gente falava, olha, esse jogo tem cara de Unity, porque o jogo, enfim, tinha uma estética que lembrava as coisas de default da Unity. O pessoal tem também com a Unreal. E não é no sentido bom, é no sentido ruim, é no sentido de tipo, olha, isso daqui tem cara de que foi feito na Unreal, mas assim, foi feito por quem não sabe o que tá fazendo e tipo, tem um monte de efeito nada a ver com nada e tá tudo estourado. Uma coisa que era muito a cara da Unreal era a parte de... Assim, era tipo, quando você pegava os jogos da geração do Xbox 360 ou do PlayStation 3, a parte de streaming dos assets, né, que você via as texturas carregando, assim, e também tudo parecia muito molhado, sei lá, tipo, você pega um Gears of War, você vê, assim, que a superfície, a iluminação nas geometrias parece que tá molhado, sei lá, não sei explicar direito, mas, tipo, era uma coisa bem característica, assim, de você ver, isso é Unreal. A licença básica gratuita da Unity bota uma splash screen antes. Então, tudo quanto é jogo ruim que você baixa que é feito na Unity, abre com uma tela mostrando que foi feito na Unity. E tudo quanto é jogo AAA foda que usa Unreal, também bota a splash screen da Unreal. Aí acaba que você só tem jogo ruim mostrando, porque quando você paga uma licença boa da Unity, a primeira coisa que você faz é tirar aquela splash screen dela, saca? Aí acaba que você só tem jogo ruim com o logo da Unity e você só tem jogo bom com o logo da Unreal, sabe? É porque no caso da Unreal também tem a diferença, né? Que pra você usar a logo da Unreal, você tem que passar até onde eu sei, você tem que passar pelo teste de qualidade. Pro padrão deles. de qualidade. Então você não pode usar, não é qualquer empresa que pode usar a logo da Unreal, né? Então esse é um fator que acaba realmente gerando um pouco de problema pra Unity. Eu não sabia disso, interessante. Mas a Unity tá correndo atrás pra caramba, né? Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, assim, o que mudou da parte gráfica deles, pelo menos, e agora que eles estão correndo atrás com a performance, né? A Unity está basicamente contratando todos os programadores gráficos e programadores de DoD que tem no mundo. Você vai seguir a galera no Twitter e todo mundo trabalha na Unity. Sempre que você fala DoD, eu lembro daquele jogo Day of Defeat, sabe? Eu acho que dá pra entrar num assunto, agora que falou dessa questão, que é justamente o caminho que a Unity tá tentando seguir, né? Porque, por exemplo, muita gente pedia para que a Unity desse suporte a C++ para poder modificar, né, o código ou ter mais performance, ou mesmo que ela abrisse o código dela, né, para que as pessoas pudessem olhar e modificar como elas quisessem. Só que a Unity, ela meio que está indo na contramão dessa ideia, né? Então, o que eles estão fazendo, na verdade, eles estão expondo o máximo da engine numa camada de C Sharp, né? Então, por exemplo, você tem lá o
o script ou o render pipeline, que é o SRP. Ele é basicamente uma abstração de uma API gráfica em C#, para você conseguir submeter comandos gráficos através de C#. Você pega, por exemplo, a gente vai falar do Dots, o Job System, o sistema de entidade componente deles agora é tudo para você escrever em C#, e esse sistema vai se comunicar mais diretamente com a API mais baixa. Então, assim, eles estão criando todo um sistema e aí entra esse novo conceito deles, que é o High Performance C#, né, que eles estão criando todo um sistema que é tentar reduzir ao máximo o overhead de você usar o C#, o overhead de você usar essa linguagem e mais você ter alta performance. E isso é bom porque, por um lado, embora esteja modificando a forma como você interage com a Unity, mas você aproveita que, cara, se você sabe programar C#, você continua sabendo como usar a Unity. Você só tem que se adaptar a esse novo paradigma, né? Então eles estão indo por um caminho assim, muito na contramão do que todo mundo queria ou esperava. Assim, é que a Unity ela tá procurando expor mais o acesso à memória nativa, né? Para que a gente não precise mais ficar trocando dados da parte managed, parte nativa, né? Porque, por exemplo, eu vou pular um pouquinho aqui, né? Mas, por exemplo, um dos jobs que a Unity criou, né? Que é para você poder modificar transform, né? O Germán deve saber melhor o nome do job, eu não lembro. Mas uma das grandes vantagens dele é o seguinte, por exemplo, imagina que você vai modificar a posição e rotação de não sei quantos objetos na cena. Aí você resolve usar um job de, acho que é Parallel Transform, alguma coisa assim. E aí, qual que é a vantagem de você usar esse job? É que, na verdade, depois que ele for compilado, você não vai estar acessando a camada do C#. O job ele vai estar acessando a camada do C++. Então, você vai estar aplicando a transformação em cima dos objetos que estão na camada do C++. Então, você tem muito menos overhead dessa integração entre C# e o C++. Isso acaba contribuindo também para a melhora de performance. Porque você acessando, usando o C# para acessar a parte nativa, você acaba gerando lixo, né? Que é um dos problemas. Mas eu acho que a gente já tá indo muito pra frente. Vamos voltar um pouquinho. O que é o DOTS, cara? O que significa DOTS? Não o DOTS. Não, acho que é melhor não falar do DOTS ainda. É melhor falar primeiro da diferença do DOD para orientação a objeto. Sim. Verdade. A mudança do paradigma, né? Cara, eu acho que essa é a parte que talvez seja a mais difícil de tentar definir, porque eu acho que, pelo menos em relação a isso, eu acho que eu não consigo encontrar nenhum canto que tenha muito consenso em relação ao que é. Na verdade, eu acho que existe muito ceticismo em torno do DOD, né? Mas vamos lá. Como é que é feito hoje em dia? Imagina, por exemplo, que a gente vai criar lá, pensando na questão de orientação a objetos. E DOD, eu acho que tem mais a diferença de como a gente encara, como as coisas são organizadas, como a gente organiza os nossos dados e tudo mais. Quando o DOD, eu acho que a principal característica dele é que você vai tentar fazer uma separação entre os dados que você usa e como você usa ele no seu programa. Então, por exemplo, começando por orientação a objeto. Imagina que você vai tentar fazer aí um sistema de IA para inimigos. Teu jogo é um sistema de IA para inimigos e tudo mais. Dentro dessa tua classe de inimigos, ela vai acabar tendo diversas informações. Por exemplo, ela vai ter informação de posição, rotação, escala. Você pode ter informação sobre a malha, você pode ter informação sobre o HP do personagem, você pode ter uma flag para indicar se o inimigo está vivo ou está morto. Então você vai acabar tendo várias variáveis, né, que vão basicamente definir o que é o inimigo dentro daquele teu jogo. E na questão da orientação a objetos, você acaba definindo também muito quais são, o que você espera que seja o comportamento, quais são as ações que você espera que esse teu personagem, né, esse teu objeto que você criou, que no caso é o inimigo, ele vai executar. Então, por exemplo, vigiar, ir de um ponto A para o ponto B, atirar, receber dano. Você vai ter esse monte de ações, mas eles não necessariamente
tão integrados da maneira como você, de fato, usa os seus dados. Então, por exemplo, imagina que você tem um método mover. Você vai mover esse teu inimigo de um ponto A para o ponto B. Você não faz isso por um único individualmente por objeto. Você tem que fazer isso para vários objetos. Então você normalmente faz um for lá para todos os inimigos que você tem lá no seu cenário e você move eles, mas você faz isso de uma maneira atômica por objeto. E aí o que acontece? Você acaba que para você executar uma única ação que você só está modificando, vamos dizer assim, a posição do personagem, do inimigo, você precisa descrever vários dados. E na questão da orientação a dados, na verdade você quer fazer essa separação. Então você vai olhar como você vai usar aqueles dados e você vai criar diversos outros sistemas. Então, por exemplo, no lugar de você ter inimigo, você pode ter, na verdade, uma estrutura que é posição de inimigos. E essa estrutura vai ter um array para todas as posições. Antes de tu continuar, só para explica melhor por que isso acontece, né? Então, a diferença principal aqui é porque o pessoal está preocupado em utilizar melhor o layout de memória, né? Para que a gente tenha um ganho de performance. Porque quando a gente está trabalhando lá... cache, né? Isso. Eu vou chegar lá, mas assim, quando a gente está trabalhando lá com a criação de classes, como tu falou mesmo, uma classe inimigo, por exemplo, a gente vai e coloca um monte de dados lá dentro, sem se importar com o tamanho que isso ocupa na memória, como que isso vai ser alocado. Por a gente estar usando classes em si, quando a gente for criar uma instância nova de um objeto, isso vai para heap, né? Para memória heap. E a gente não está muito preocupado, geralmente, como que isso vai se encaixar dentro da memória. Já quando a gente está usando aí o DoD, no caso da Unity especificamente, tudo agora seria structs ao invés de classes. Então, nesse caso, quando a gente está alocando as coisas, a gente está utilizando já a stack ao invés de utilizar a heap. E já na parte que o Clefson estava entrando aí, ao invés de a gente colocar vários dados que não tem muita relação entre si para ocupar um espaço na memória, a gente vai agrupando os dados de acordo com similaridade entre eles, né, com seus tipos. Por exemplo, como o Clefson ia falar, a gente tem, ao invés de ter um inimigo com um monte de coisas, incluindo a posição, a gente tem um array separado de posições para vários inimigos. A gente vai ter um array separado com algum outro tipo de atributo, vários atributos para o mesmo inimigo. A gente vai agrupando por atributo, ao invés de ir agrupando a estrutura, os objetos inimigos de forma separada. E isso é tudo que programação orientada a objeto não é, né? Porque é exatamente o contrário. Você agrupa por objeto e não por atributo de objeto. Só para esclarecer por que estão se voltando a isso, como o Brunão tinha mencionado há pouco tempo, justamente para que isso se encaixe na memória, porque assim, a gente tem a memória principal, a memória RAM, mas a gente tem memóriazinhas de acesso mais rápido que ficam ali perto do processador, tipo, vai ter a L1, memória L2, que são memória cache, né? L1 cache, L2 cache, dependendo da arquitetura, não sei se o nome muda, mas enfim, e essas memórias, quanto mais rápido ela for, mais caro para se colocar na placa, então menor ela vai ser, né, dentro da placa. Então a memória L1, não sei se é 64 KB, não sei qual que é o padrão, mas se alguém souber pode corrigir. Mas, por exemplo, se você está agrupando vários inteiros, por exemplo, você sabe quantos inteiros você vai conseguir encaixar naquela memória de forma a usar ela completamente. Mas o que vai tornar o acesso a esses dados é bem rápido. Mas se você, por exemplo, estiver misturando inteiros com sei lá, strings ou sei lá o que mais que você pode querer colocar aí, você pode acabar misturando dados de forma a não utilizar essa memória cache de uma forma ótima, porque você vai ou deixar espaço sobrando na memória ou ocupar ela muito rápido com coisas que poderiam ser agrupadas de uma forma diferente. Então você vai causar o que a gente chama de cache miss, vai procurar o dado na cache, não vai encontrar, vai ter que colocar novas informações na cache. Porque assim, o princípio, pelo que eu entendo do Dodge,
é que assim, é você perceber que o teu programa, ele não tá rodando no vácuo. Então, é você perceber que você vai rodar esse programa numa plataforma, essa tua plataforma tem algumas limitações, né? Então, por exemplo, opera de alguma maneira e você vai tentar criar um layout da tua estrutura de dados que ela faça sentido para esse teu para a máquina que ela vai rodar, né? Então, assim, no caso da orientação a objetos, ela é muito mais pensada, o Germano pode me corrigir se eu estiver errado, muito mais pensada a nível do problema, a nível da modelagem, mas não necessariamente ela está muito preocupada aonde aquele teu programa vai exatamente rodar, quais são as limitações que isso existe. So, yes, I'm Mike Acton. I'm Engine Director at Insomniac Games. Enfim, cara, orientação a dados é bem isso que vocês falaram. As vantagens dela é um outro jeito de pensar, né? É uma outra forma de modelar o mundo em código, né? Enquanto que a orientação a objetos visa trazer uma abordagem aí mais amigável para o programador, onde ele pensa nas características que aquele objeto teria e nas funcionalidades que aquele objeto teria. Então ele bota aí todos os atributos e métodos que ele acha que são relevantes, né? A orientação a dados é uma forma mais retornando às origens, né? Tipo, quais são os meus dados que eu tenho que processar? Então, e quais são os sistemas que eu tenho que criar para processar esses dados, né? Então, é uma abordagem mais de pensar em dados mesmo que têm que ser processados e organizar eles para serem processados da forma mais eficiente. Vale a pena reforçar o conceito de cache hit e cache miss, né? E também a questão das memórias cache, porque eu já tinha falado um pouco, mas só para reforçar que a gente tem, eu estava olhando aqui, assim, você pode ter até 3 memórias cache, certo? Quanto mais 3 levels de memória cache, até chegar na memória RAM, por assim dizer. Quanto menor o level, mais próximo da CPU, a latência vai ser menor e menor vai ser o tamanho dessa memória. Então, o que a gente quer é, sempre que a gente procura um dado na memória cache, que esse dado, na maioria das vezes, esteja lá. Porque se ele não estiver lá, a gente vai ter que procurar esse dado em outro lugar, a latência vai ser maior e a gente vai perder em performance. Por isso que é bom a gente compactar os dados para eles estarem sempre, digamos, armazenados de forma sequencial em relação à forma como eu quero acessar eles. Deixa eu tentar fazer aqui uma abordagem meio burra aqui, mas enfim. Imagina que você quer fazer hambúrguer, que basicamente consiste de pão, um hambúrguer frito e um ovo frito, né? Na modelagem clássica de orientação a objetos, você vai guardar o ovo, o hambúrguer e o pão em containers, né? Imagina que você quer fritar e aí você tem 4 bocas de fogão. Como é que você procede isso? Tipo, se você for fritar todos os ovos, você vai ter que ir de container por container pegando o ovo, trazendo e fritando. Já na orientação de dados, qual é a ideia? Ele pega e bota todos os ovos juntos, todos os hambúrgueres juntos e todos os pães juntos. Então, quando ele vai fritar o ovo, ele só faz pegar no mesmo container. Então, ele não tem que, por exemplo, abrir outra porta do armário dele para pegar o ovo para fritar o próximo, entendeu? Então é quase um conceito fordiano, né? Mas é bem nesse sentido mesmo. Engraçado que eu também uso hambúrgueres para explicar pipeline. Foi um exemplo mais besta que eu consegui pensar aqui, mas é bem isso. Pô, você tá tratando o nosso ouvinte de besta? Olha aí. So, yes, I'm Mike Acton. I'm Engine Director at Insomniac Games. Cara, acho que tem 2 livros clássicos a respeito disso, né? Um é Organização de Computadores, o outro é Arquitetura de Computadores, e os 2 são dos mesmos autores, do Patterson e do Hennessy. É um livro clássico em relação à organização de computadores e arquitetura, né? Eles são muito bons. Mas, basicamente, o motivo que a gente tem memória cache, essas coisas, é porque existe um conceito que é a hierarquia de memória no seu computador. E aí, como eu falei anteriormente, né, em relação à questão de preço, de memória e tudo mais, o que acontece? Acho que o desejo de qualquer programador
programador é ter a memória mais rápida possível, ter um espaço de memória infinito e ter a memória mais rápida possível para acessar esses dados. Só que à medida que a memória fica mais rápida, né, quanto mais rápido for a memória, mais cara ela é. Eu acho que um bom exemplo disso, assim, embora em outro contexto, seria, por exemplo, o mesmo HD. Então, por exemplo, quando a gente tinha um HD de disco rígido e SSD, você tem uma diferença de preço bem grande, e um dos motivos é porque o SSD é muito rápido. Então, o que acontece? Ok, já que a gente só consegue ter memória rápida, ela tem que ser pequena, então se criou muito esse conceito de hierarquia de memória. Então, como que acontece? Quando você inicializa o seu programa, toda a parte de código-fonte e dados dele, ele vai ficar guardado na tua memória principal lá, que é a tua memória RAM do teu computador. Só que o acesso a essa memória RAM, ele é lento, vamos dizer assim. Então, o que acontece? O teu computador, a forma que ele vai operar é o seguinte: à medida que você vai usando os dados, ele vai copiando esses dados da memória RAM de uma memória mais próxima ao processador, que é o que a gente vai dar o nome de memória cache. E aí, ele não vai copiar um dado de uma vez. Por exemplo, sei lá, tu tá no teu programa e tu usa um booleano. Ele não vai copiar 1 byte de memória. Ele vai copiar um conjunto de dados. No caso da memória RAM, é uma página de dados. Ele vai levar esse bloco, eu não lembro agora quantos bytes de memória ele copia, ele leva essa porção de dados para a memória cache. E aí o que acontece? No caso do teu processador ele tem, hoje, a gente usa processadores com múltiplos cores, né? Então, por exemplo, você vai ter pelo menos 2 hierarquias de memória. Você pode ter 3, mas basicamente você vai ter ali umas 2, pelo menos. Uma, essa hierarquia mais geral, para todos os cores. Por exemplo, se você tem um computador quad-core lá, para todos os 4 cores do teu processador, ele vai vão ter acesso a essa memória que é L2. Mas, ao mesmo tempo, eles não acessam diretamente essa memória. Eles acessam uma subparte dessa memória, que é aí que a gente vai dar o nome de L1. Então, quanto menor o número, né, L1, L2, L3, mais próximo ainda da unidade que realmente vai processar aquele dado. E todas essas cópias, justamente para evitar perda de desempenho, ela é baseada sobre um princípio de uso e de tempo. Então, acho que usando o exemplo do Germano lá de hambúrguer, né, imagina que a tua classe hambúrguer tem lá pão, a carne hambúrguer, verdura, queijo, presunto, etc. Se eu estou usando a carne no meu programa, é muito provável que eu vou usar aqueles outros dados que estão ao redor desse que eu estou querendo ler. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe lá que é dessa de hambúrguer, beleza, eu não vou ler só a variável que representa o hambúrguer, eu vou ler a variável que representa o pão e todos os outros ingredientes que fazem parte dele. Então ele sempre lê baseado nessa questão de bloco. E quanto mais você usar essa informação, maior é a chance dessa informação estar de fato na tua memória cache. Então, por exemplo, imagina que você vai fazer um loop de um array. À medida que você vai fazendo o loop, o próprio hardware percebe que, olha, ele está lendo uma região contínua de memória. Então, para que não tenha problema, eu já vou ler a próxima região, o próximo bloco desse array que ele está lendo, e já vou trazer para o sistema cache para que a performance continue sem que a gente tenha que parar a execução do programa para ler os dados que estão na memória RAM, né? A questão de cache miss é justamente isso. Eu estou tentando ler um dado que não está na minha memória cache e eu tenho que esperar o meu sistema ler esse bloco de memória da minha memória RAM. E é justamente por isso que toda vez que alguém falar sobre Data Oriented, ele vai falar muito sobre cache, porque na verdade você quer agrupar os seus dados da maneira que você vai usar, justamente para você aproveitar o máximo possível essa questão da memória. Ela sempre vai ser sobre esse princípio de eu sempre vou usar dados que estão próximos ao que eu estou lendo atualmente e sempre manter mais próximo do processador, da unidade que está executando os dados mais relevantes. Eu acho que é isso. Cara, antes da gente começar com toda a descrição e definição do DOTS, eu acho que eu tenho uma pergunta pro Clevinho e pro Germano, rapidinho, só para dizer assim... O lema do DOTS é Performance by Default, né? E aí, eu queria saber a opinião de vocês de por qual razão isso nem sempre foi a prioridade em projetos ou para as empresas desde o início, assim, tipo...
não sei se é um dilema ou o que é que performance a gente dá um jeito depois, saca? Deixa para depois que a gente vê isso. Tu perguntou pra eles, não foi pra mim, mas eu vou dar minha opinião. Isso, assim, acontece geralmente quando a gerência assim, não tem muito conhecimento sobre essa questão da importância da performance. Eu vejo assim, isso como acontecendo mais em empresas pequenas, mas já quando a gente já pega empresas grandes, essas que fazem os AAAs da vida, eu acho que a gente vai sempre encontrar o pessoal bem preocupado com a parte de performance. Você pega, por exemplo, o Mike Acton, que ele estava na Insomniac. Era na Insomniac? Acho que era. Tipo, isso aí já era o mantra dele lá desde sempre. E você pega, sei lá, uma Naughty Dog da vida, esse pessoal que faz esses jogos aí muito loucos, AAAs, eles têm sempre um pessoal assim na parte de engenharia que está bastante preocupado com o layout de memória, a parte gráfica também tem que ser bastante performático. Então é isso, eu acho que varia mais a questão do conhecimento das lideranças de engenharia e também do tamanho da empresa. E do budget também, porque também é caro, né? Você ter pessoas que sejam especialistas assim, em performance. Isso tem a ver também com o que quer ser entregue, né? Tem isso, depende do escopo do projeto também. Se você está fazendo ali um reskin de paciência, você pode fazer do jeito mais desotimizado possível que dificilmente alguém vai perceber, né? Ainda assim vai dar 60 FPS, né? Não vai ser problema. Já essas empresas maiores, que nem o Teófilo falou aí, elas estão sempre querendo adicionar mais coisas, elas estão querendo fazer os NPCs parecerem que são pessoas de verdade, elas estão querendo te dar mais opções, estão querendo trazer mais realismo, estão querendo trazer mais número de polígono, estão querendo trazer mais instruções de shader por material, mais material por modelo, e tudo isso é custoso. Então, fazer todos esses processamentos são custosos. Então, essas empresas realmente têm que investir em desempenho se eles querem trazer todas essas inovações, né? E empurrar um pouco mais a indústria para frente. Provavelmente aí a gente está tomando esse caminho agora para ajudar até mesmo empresas menores a construírem coisas razoavelmente grandes, né? Então, quem conseguir adotar esse padrão de DOTS vai poder fazer, assim, bastante coisa. Eu posso estar falando uma besteira, né, aqui, mas eu acho que também tem muito a ver com a natureza da própria indústria, né? Porque, assim, acho que o Germano Cross pode me corrigir se eu estiver enganado, mas, por exemplo, quando você vai para a indústria de software, do ponto de vista de fábrica de software, o mais importante é você conseguir entregar um produto funcional no menor tempo possível. E muitas vezes essas questões de performance, elas são negligenciadas. Então, por exemplo, quando você pega esses sistemas mais grandes hoje, né, por exemplo, principalmente um foco em serviço, né? Por exemplo, você pega o Nubank, a própria ideia de sistemas escaláveis, ela muda um pouco esse paradigma, que é o seguinte, cara, contanto que eu consiga adicionar mais recursos ao meu computador e eu consiga manter a performance do meu sistema, isso tá ok. Se eu conseguir atingir o mínimo necessário para que o meu serviço que eu estou provendo ele seja usável, eu não vou perder tanto tempo em relação à performance, porque eu sempre posso adicionar mais recursos, sempre posso trocar o computador e tudo mais. E no caso de games específico, o que eu vejo é que, assim, se você pensar principalmente na questão de console, a gente pode falar também um pouco de mobile, ele é um negócio fechado, você não tem como adicionar mais memória, você não tem como adicionar mais HD, você não tem como trocar GPU. Ele é um sistema basicamente completamente fechado. Ok, eu não posso colocar mais recurso dentro do meu console, mas ao mesmo tempo, eu lancei um jogo que tinha 10 personagens. Se eu lançar daqui a 2, 3 anos um jogo com 10 personagens, todo mundo vai reclamar. Eu preciso fazer algo maior, algo melhor. Então agora eu quero lançar com
com 100 personagens. Então, essa questão de otimização, tentar espremer o máximo que a máquina consegue tirar, eu acho que vem muito da indústria de jogos, né? Justamente por questão de necessidade mesmo. Porque ou é isso, você não consegue lançar o jogo da maneira que você quer. Você vai ter que fazer um monte de downgrade, você só vai fortalecer ainda mais as piadas, por exemplo, para jogos que são lançados em PC, né? Que o cara que compra a RTX 2070 aí fica lá mostrando, olha aí como que o jogo é merda aí no console e tudo mais. Tem esse componente comercial, né, cara? Uma geração de console dura o quê? Uns 7, 8 anos? Uns 10 anos. E você não pode ficar 7, 8 anos lançando, ou 10 anos que seja, lançando um jogo igual, saca? Graficamente, ou em questão de tecnologia em geral, igual, né? Você quer melhorar pra vender mais. Ó, por exemplo, você pega o Uncharted 4, quando lançou, pô, jogo fantástico da Naughty Dog, né? Agora, o The Last of Us 2, ele vai ser lançado para PS4. Tudo bem que aí você também tem o PS4 Pro ali, que vai dar um problema, mas, por exemplo, você quer que o The Last of Us 2 ele seja muito melhor, tecnicamente, do que o Uncharted 4. Então, assim, se ele não cumprir isso, a própria indústria, os próprios consumidores vão reclamar. Então você tem essa questão muito forte da indústria. Porque eles basicamente abriram a geração e vão fechar, né? Isso. E aí, quando a gente entra, por exemplo, nessa stack de Data Oriented da Unity, que é Performance by Default, né? Eu acho que a principal mensagem disso aí é o seguinte: o que eles estão tentando fazer é criar conjunto de ferramentas, né? Uma tecnologia que, contanto que você use essas ferramentas da maneira que elas foram projetadas, né? Que você siga as regras que eles estão estabelecendo, você vai conseguir o máximo de performance, você vai conseguir pegar o máximo de performance que a tua plataforma permite, sem que necessariamente você tenha que ser um especialista na área. Então, por exemplo, você não vai precisar entender de assembly do processador, você não vai ter que entender quantos microsegundos uma determinada operação no processador leva, sabe? Todas essas partes, elas vão ser ignoradas. É a Unity que ela está prometendo que ela que vai cuidar disso. Tem uma outra frase que eles estão usando, é democratizar. Eles estão tentando democratizar o desenvolvimento de jogos, né? E eu acho que isso eles tentaram sempre, desde o começo. Acho que sempre foi o que eles quiseram fazer, né? Só que agora eles estão prometendo que você vai ter performance, né? Você não vai conseguir só fazer o jogo, você vai conseguir fazer o seu jogo, você vai ter que conseguir a performance que você quer. Você vai conseguir rodar o seu jogo a 60 FPS no mobile, PC, no console, e você não vai precisar ser um especialista para conseguir fazer isso, sabe? Você não vai precisar entender de vários detalhes, micro detalhes técnicos para conseguir fazer isso. So, yes, I'm Mike Acton. I'm Engine Director at Insomniac Games. E o que é o DOTS, Theo? Pois é, o que é o DOTS? Klebs, Germano, Vic, Bruno. Deixa eu falar. Ó, o menino DOTS. Continua daí nesse lance que a Unity está com esse lema aí de Performance by Default. Eles estão perseguindo isso aí, tendo 3 pilares como base, que seriam o Job System, o Entity Component System, o SS e o Burst Compiler. Eita, que inglês bonito, arrojado. Então, o que seria cada um desses componentes? Então, o SS, né, é um paradigma onde você tem entidades, né? Você tem os componentes e os sistemas. Então, os sistemas são onde de fato acontecem as operações, né? Onde vão acontecer as manipulações. É como se fosse um conjunto de métodos aí que vão atuar sobre componentes. O SS seria basicamente tudo aquilo que a gente conversou sobre a organização dos dados, seria a forma como a Unity está, a API da Unity para você fazer essa organização orientada a dados, certo? Tá certo, exatamente isso. É praticamente assim, um paradigma aí para você programar orientado a dados sem ter que criar o seu, né? Tipo, ele já organizou bonitinho, se você seguir aquela receita, você está dentro da orientação de dados aí. Seus dados vão ser criados organizados. É como se, tipo, a entidade é o hambúrguer, o componente é, tipo, a carne do hambúrguer é um componente, o pão é outro. As entidades, na verdade, são
a composição de componentes, e os componentes são os dados. Né? Fritar a carne do hambúrguer é um sistema, né? Selar o pão é outro sistema. Ele vai interagir. Tá dando fome. Por isso que eu comi antes de começar isso aqui. E o Job System? A Unity quer que as coisas sejam executem de forma mais paralelizada possível, de forma eficiente. Então, o Job System aí foi uma solução da Unity para a criação aí de código paralelizável, né, como se fosse umas threads aí de forma organizada para você não ter as dores de cabeça que você teria se você fosse fazer manualmente a sua paralelização. Eu acho que em relação ao Job System, acho que tem algumas coisas que a gente pode considerar, né? Em relação à paralelização. Primeira coisa por que não usar thread nativa, né? Ou você ter, sei lá, uma abstração para lançar threads, porque jobs, né? E basicamente a razão disso tem a ver com hardware, né? Porque o que acontece? Você tem um número limitado de threads em hardware, né? Então, por exemplo, você tem lá o teu i7 lá com quad-core, né? Você vai ter provavelmente 8 threads de hardware, 2 para cada core. A thread, especificamente, ela é o que a gente fala de preemptiva. O que acontece? A thread ela vai executar por algum tempo. Se tiver outras threads, ela pode simplesmente sair, parar a execução dela para dar lugar a outra thread. E ela roda por um ciclo muito pequeno de tempo e ela fica fazendo essa troca. Você pode ter muita troca de contexto de threads entre os cores do teu processador. O padrão que a indústria tem utilizado, isso não é só questão de games, por exemplo, você pega o Intel tem o TBB, né, Thread Build Blocks, ele usa também um esquema de jobs. Aí a questão que a galera tem usado muito é assim, eu vou lançar o número de threads que eu tenho disponível em hardware, fazer com que essa thread ela fique presa a um desses cores, de forma que ela sempre vai ficar executando. E aí você tem esses sistemas, né, de pool, onde na verdade agora meu processador cada core do meu processador tem uma thread que está rodando sempre, e eu tenho uma pool de ações, onde eu fico submetendo essas ações, são os jobs, e a minha thread, se ela estiver livre, ela vai verificar se existe algum job a ser executado, ele vai ler esse job e vai executar. Então eles ficam fazendo esse processamento. É quase como se fosse aquele pattern de command, você vai mandando os comandos e ele vai executando. Só que em thread separado. Isso. É justamente para você não criar mais threads do que o possível. Porque, por exemplo, você não vai conseguir escalabilidade lançando mais threads do que o teu hardware possui, porque todas as threads vão executar um tempinho, vai sair para dar espaço para outra thread, então você vai ter um problema muito grande nessa troca de contexto. E aí o pessoal usa esse esquema de thread. Então, assim, por exemplo, para quem quiser saber mais, né, em 2016 na GDC, e os vídeos estão disponíveis para assistir, tanto a Band, quando fez o Destiny, quanto a Naughty Dog, eles explicam bem como que funciona o sistema multithread da engine deles. Então, assim, o motivo que se usa Job System é muito por isso. E aí a Unity ainda tem essa limitação em relação ao C#, então fazia muito mais sentido você criar um Job System baseado no C#. Os links para essas palestras aí que o Clérison falou estão aqui na descrição, e eu queria falar de uma palestra também, que é da galera da Blizzard falando do Overwatch, que eles explicam muito bem sobre o ECS que eles usam lá no projeto. Show. Então, aí no back-end de tudo isso tem o Burst Compiler, que, segundo a Unity, vai produzir um código de máquina otimizado se você optar por desenvolver seu jogo utilizando o SS e Job System. Esse seria uma visão bem superficial assim, sobre o DOTS. E por que ele é importante? Se você quiser assim, ter mais informações sobre o DOTS ou sobre Data Oriented Design, ou se você for no site da Unity, unity.com/dots, você vai ver um monte de pontos. Um monte de pontos importantes.
E tem inclusive várias talks sobre o assunto, tem demos para baixar, tem posts de blog, tem muita informação. Aproveitando aqui o ensejo do Theo, que tá falando aí bastante do material. Essa semana teve a Unity Hack Week, um evento que eles fizeram, onde eles trouxeram vários trabalhadores, né, desenvolvedores da Unity para um canto só e botaram para trabalhar, né? E assim, eu recomendo vocês seguirem os evangelistas da Unity, né? E um dos evangelistas que eu costumo seguir, que é o evangelista aqui da Europa, que é o Ciro, né? Ciro Constantinizio, ele tem um projetozinho assim, demo pra galera aprender Unity. E nessa Hack Week eles acabaram portando esse projeto pro SES. Ainda não está disponível, mas eu recomendo seguir ele, porque assim que estiver disponível, com certeza ele vai compartilhar lá. Poder ver um projeto de jogo com começo, meio e fim, eu acho que é bem mais didático para aprender, né? Outro canto também que eu recomendo você entrar é no projeto de ECS da Unity no GitHub. Assim, é importante lembrar que tudo isso é preview ainda, né? Então, se você quiser usar isso em produção, fale antes com as autoridades. Vá botar isso em produção. Inclusive, encontrei um desenvolvedor aqui que meteu vida louca cabulosa. Ele tá fazendo em produção, mas é um desenvolvedor pequeno, né? Aí o problema é dele. Exatamente. Mas, enfim, eu separei alguns links interessantes aí. Eu espero que o Cross bote na descrição pra galera. Tá tudo aí embaixo. Pode conferir. O outro link que eu ia recomendar, tem um site, dataorienteddesign.com, e nesse site ele tem um livro gratuito, você pode pegar um PDF todo sobre isso, sobre esse assunto. É isso aí, pessoal. Uma conversa muito interessante, bem bacana. E vocês têm alguma coisa para indicar? Jogos, filmes, séries, livros? Então, eu tô assistindo aos poucos aquela série na Netflix, já até passou o hype dela, que é o Love, Death and Robots. É bem legal lá a série, apesar dela ser muito pornográfica até, mas é bem interessante. Até quem curte parte CG, né, pra olhar, porque eles fazem muita coisa. Eu achei legal, assim, alguns episódios, sabe? Coisas que eles estavam fazendo em relação a shade, essas coisas. Um dos que eu assisti, eu fiquei meio que na dúvida, assim, se isso é CG, é real? O que tá acontecendo aí? É bem então, legal, é tudo CG. Uhum. É tudo CG, mas assim, cara, acho que vale a pena pra quem curtir. É uma série interessante, assim. Tá jogando alguma coisa? A única coisa que eu tô jogando, na verdade, é ler todos os dias o livro do Real Time Rendering. Porra. Olha aí. só, cara. Cara. Então recomendo o livro aí. Tá, qualquer coisa aí tá na descrição, o Bruno vai colocar. Olha aí. Real Time Rendering. Muito bom. Inclusive, se você, ouvinte, tem esse livro, procura, porque o nome do Clarence e o do Theo estão citados nesse livro. Se você achar, ouvinte, a gente não vai falar as páginas que isso está citado, você vai ter que achar. Bota aí nos comentários aí se você achou, em qual página que tá. E Germano, tem alguma indicação? Cara, eu recomendo 2 joguinhos aqui de estratégia minimalista. Um é o Bad North e o outro é o Islander, que é um city builder minimalista. É um jogo assim pra você jogar e relaxar, sem ter muito estresse. De vídeo, eu só assisto merda, cara. Eu tenho que assistir bobagem pra poder pintar, pra poder programar, fazer alguma coisa. Inclusive, eu reassisti Evangelion e eu desrecomendo assistir essa. Não fale mal do meu anime. Não é ele que saiu recentemente na Netflix? Tá todo mundo falando essa esse semana? Mesmo, cara, esse mesmo. Pô, é um anime de drama que eventualmente tem uns robôs gigantes, velho. Essa opinião não é a opinião do podcast. Não deixem de seguir a gente. Essa não é a opinião do podcast. Tem quantos episódios? 21, sei lá. É que todo mundo fala, eu sempre quis assistir, eu ia aproveitar pra assistir dessa vez, mas... Cara, não, 26 episódios, eu acabei de confirmar aqui na Netflix. Se o cara for ateu, ele pode assistir Evangélico? Ei, Vic, recomenda aí. Eu recomendo... Não sei se vocês conhecem, tem uma empresa que chama Zachtronics. Eles são
um desenvolvedor independente, eles fizeram Opus Magnum, tem o Infinifactory também, tipo, vários jogos assim que eles têm. E lá na Steam, eles lançaram um documento que chama Zack Like, que é tipo a história de game design da empresa, assim. Eles têm um PDF que você tem acesso a tipo todos os design docs que eles já fizeram, assim, com notas e explicação de gameplay e tal. É o que eu tô lendo, assim, agora no meu tempo livre ali no trabalho, durante o almoço, pra conhecer mesmo como que os caras chegaram nos jogos. Eles fazem muitos jogos de puzzle com engenharia, ou mecânica, assim, pra você, tipo, você precisa transportar esse cara de um lado pro outro e fazer em menos tempos, ou menos passos, etc. E aí esse documento é massa porque ele tem toda a evolução da empresa, assim, bem massa. Vou botar pro Bruno aí na descrição pra galera fazer download. Tá aí embaixo o link. Show de boelas. A minha recomendação é... Eu não tenho recomendação. Eu realmente, essa semana, não fiz nada, não sei editar podcast. Foi mal, gente. Minhas recomendações... Essa semana eu joguei o jogo Gato Uroboto, que é uma homenagem ao Metroid. Acho que eu falei no programa passado que eu tava jogando. Ele é bem curtinho, assim, 3 a 4 horas você termina ele. É bem interessante, divertido. Você pode jogar no Switch. E aí eu comecei a jogar o Pico Nico. Também é da Devolver. Eu tô nessa pegada aí de jogar só jogos da Devolver. E tô jogando no Switch. Ele é um joguinho de plataforma, engraçadinho. Você falou que você comprou os jogos da Devolver numa promoção, né? Isso, Devolver Sale no Switch, na loja da Nintendo. E tá curtindo eles? Sim, os jogos da Devolver, ela tem um dedo bom, né, pra jogos. É bom porque você curte e você não devolve eles, né? Eu fico pra mim, eu não devolvo. Nossa senhora. Isso foi construído pra pegar. E foi bem ruim, né? Vai, próximo, continua. Não, Eu ri também, só que eu tava com o microfone mutado aqui. Ah, não! Eu vou roubar uma risada sua e de outra parte do programa eu vou botar aqui. Eu já fiz isso, inclusive. Filha da puta não ri direito das piadas, né? Se eu botar piada e ninguém ri, eu fico roubando as risadas. Ai. Séries, essa semana saiu, ou semana passada eu acho, saiu Dark. Aí eu assisti o primeiro episódio só, tá bem legal, a segunda temporada, né? E é isso, né, pessoal? Muito obrigado aí, a conversa foi muito legal, vou ter que sair correndo aqui. Muito obrigado, Germano e Klebs, por terem parado tudo que estavam fazendo para participar. Vocês querem dar um tchau, um beijo para alguém? Não? Tchau, galera! Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, Xuxa. Sigam a gente nas redes sociais. A gente tá em todo lugar com Groselha Dev. Todo lugar. Se você procurar, a gente tá lá. Se tiver alguma crítica, sugestão de pauta, se ela quiser conversar com o Brunão, manda um e-mail aí pra groseliadev@gmail.com e a gente dá uma olhada. O meu Twitter é o Teófilo. Porra, errei meu Twitter. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, o meu Twitter é Teodutra. O meu é @crossdb. @GermanoSK. @Cleber_Paixão. @Vicky Hasselman. Um abraço, um beijo, prazer, muita Valeu. satisfação. Valeu, gente. Valeu. Falou.